Vai. Meus irmãos, a graça e a paz. Hoje, nessa terça-feira, nós estamos caminhando para mais um devocional, como foi proposto para nós, não é? Fazendo devocional nos cânticos de romagem. E a mim foi dada a responsabilidade de compartilhar com vocês o Salmo 121. Esse segundo salmo do cântico de romagem, né? do cântico de romarias, de peregrinações do povo de Israel. O Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse cântico aqui, como já foi dito, é um dos cânticos utilizados no decorrer da jornada do povo de Israel. Vocês sabem bem que o povo de Israel tinha por obrigação de todos os anos seguirem para Jerusalém para prestar a Deus o seu culto, a sua adoração, levar o seu sacrifício, fazer as suas ofertas. E isso era um ritual que acontecia praticamente obrigatoriamente de todo o judeu macho. Eles tinham que ir para Jerusalém. E esses cânticos foram escritos com a ideia de gerar fé, estímulo ao coração do viajante, do peregrino. O Salmo 121 ele é especial nesse sentido, porque ele vai tratar exatamente desse momento que o adorador sai da sua região, da sua casa, da sua terra e vai para o lugar alto, Jerusalém. Não é? Na verdade, a ideia aqui de Monte Alto era nada mais nada menos que uma alusão ao Monte de Sião, onde ficava exatamente o templo, no centro de Jerusalém. Então, se você olha a estrutura do Salmo, ele traz exatamente essa ideia de trazer estímulo. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, no versículo 8 diz isso. Tanto na sua ida como na sua volta, o Senhor vai te guardar. A ideia de que você não vai ser molestado nem pelo sol de dia, nem pela lua à noite. É porque a jornada era extensa e era uma jornada perigosa. O adorador que vai para Jerusalém prestar o seu culto e a sua adoração, passava por lugares difíceis, de penhascos, né? de rochedos altos, de lugar onde havia muitos salteadores. Né? Aquela alusão à parábola do samaritano é uma dessas ideias. Né? Os salteadores ficavam pelo caminho, havia o desafio de se transitar por lugares extremamente difíceis, extremamente complicados para o viajor. E no caso, o Salmo tem essa ideia, né? Levante seus olhos para o monte, é dali que vem o socorro. Enquanto você faz a jornada na direção de Sião, de Jerusalém, levante seus olhos para o alvo, para onde você vai chegar, para o monte de Sião. É de lá que vem o socorro. E aí o salmista lembra ao leitor, né, ao adorador que sai da sua casa para ir para Jerusalém, que ele está protegido pela mão poderosa do Senhor Deus. O Senhor Deus não permite que seus pés vacilem, porque o guarda de Israel não dorme. Então, meus amados, esse salmo é por demais importante, tanto para os judeus naquela época, como para nós nos dias de hoje. Na verdade, o Salmo 121 é um salmo que eu gosto muito de citar, especialmente o primeiro versículo, porque muitas vezes nós estamos envolvidos por tanta coisa ao nosso redor que nós não percebemos a altura. E eu acho que essa é a pergunta que deveria, nessa manhã, soar ao nosso ouvido. Para onde nós estamos olhando? Onde os nossos olhos estão fixos? Para que direção nós estamos fixos? Nós somos capazes de ver pessoas nessa conjuntura que nós estamos vivendo, que estão com os olhos na medicina, e estão fixos os seus olhos nos que os médicos dizem,
e ora os médicos dizem palavras de ânimo, ora nós vemos relatos de médicos que estão desesperados, chorando. Ora, os médicos têm uma resposta, uma solução rápida para essa situação de virose. Ora, os médicos não sabem o que fazer. Então, essa não é uma visão clara de como a situação será resolvida. Ora, nós estamos olhando para as instituições e para os poderes constitutivos, não é? Constituídos. E então nós olhamos para o presidente, para o prefeito, para o governador, para o secretário de Segurança Pública, para o secretário da Saúde, e nós olhamos para esses homens e pensamos, há pessoas que fazem isso, olham para esses homens e acham, não, a solução vai sair dos poderes públicos ou dos poderes governamentais. Tem aqueles que vão muito mais além, estão olhando para Illuminatis, grupos de disseminação, de redução da população, estão atrelados a ideias de conspiração e etc. Mas essa visão também não vai trazer ao nosso coração tranquilidade e paz. Há outras pessoas, meus irmãos, que preferem olhar para as pessoas que já estão contaminadas ou estão gripadas, e vez por outra precisa alguém postar nas redes sociais que está bem, que não está enfrentando problema de saúde X ou Y, e certamente olhar para os que estão enfermos gera um desespero enorme na nossa mente e no nosso coração. Mas nessa manhã o salmista tem uma proposta diferente para nós. Ele disse: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí, com essa pergunta que ele faz, ele mesmo tem a resposta. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, feche seus olhos para toda essa conjuntura ao seu redor. Tudo isso que muitas vezes mexe com você são relatos, informações, algumas distorcidas, algumas valorizadas, supervalorizadas, algumas menos valorizadas. Mas feche seus olhos para tudo isso e olhe para Sião. Sião é o monte onde está edificado Jerusalém. Com isso, o salmista nos lembra pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, quando nós levantamos os olhos na direção de Jerusalém, na direção do monte Sião, nós estamos evocando para nós uma promessa. A promessa de Crônicas, quando o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quando nós estamos olhando para Jerusalém, queridos irmãos, nós estamos trazendo à tona a promessa do Antigo Testamento, onde Jesus prometeu a Salomão e prometeu várias vezes a Israel: se o meu povo em calamidade, em situação de dificuldade, olhar para essa casa, se voltar para essa casa, me buscar nessa casa, eu vou ouvir a sua petição. Então, elevar os olhos para os montes significa trazer à memória as promessas garantidas de Deus. Essas não podem falhar. A medicina falha, os poderes constitutivos falham, as pessoas enfrentam dificuldade de saúde e não conseguem muitas vezes sair delas. Mas o salmista disse que o guarda de Israel não dorme. As promessas de Deus são infalíveis. Elas não falham jamais. E nós podemos contar com elas todos os dias. Mas a segunda coisa que o salmista traz para nós, para nossa lembrança, quando nos ordena para elevar os olhos para o monte, é que lá no monte está Jerusalém, o centro da adoração, o centro do louvor a Deus. Significa dizer, meus queridos irmãos, que enquanto as pessoas estão praguejando, enquanto as pessoas estão culpando os poderes governamentais, no caso do Brasil, enquanto as pessoas estão culpando os grupos sectários, apontando quem é o culpado por isso, por aquilo, porque foi feito assim no carnaval, porque foi feito assado, porque alguém desafiou Deus assim, porque Deus está sendo desafiado assado. Enquanto as pessoas estão dizendo isso, um verdadeiro cristão está tomando a posição de adoração. Significa dizer, irmãos, que nós não precisamos buscar culpado nessa situação. Significa dizer que o próprio Deus, ele não está talvez preocupado em apontar quem é errado, quem é certo,
quem falhou, quem não se prostrou, mas o próprio Deus está nos convidando a uma oportunidade de adoração. Era assim que o adorador saía da sua casa. Ele estava perplexo, preocupado com o caminho, preocupado com a jornada, o que ele iria enfrentar, mas a voz que cantava dentro daquele grupo de romaria era a seguinte: olhe para Sião, levante seus olhos para os montes, esqueça tudo ao seu redor, e de lá, de Sião, lá em Sião, você vai encontrar o socorro. Mas em terceiro e último lugar, esse convite que nos faz o salmista a elevar os olhos para os montes, também nos faz lembrar que nós temos a porta aberta para o socorro. Está lá, não na Jerusalém física, não no Monte Sião físico, mas no altar de Deus. Há uma porta aberta para mim e há uma porta aberta para você. Um acesso que nos foi conquistado pelo Cristo. O escritor aos Hebreus nos diz que nós podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Nenhum adorador que saía da sua casa para Jerusalém tinha o privilégio que nós temos de entrar no Santo dos Santos, diante da majestade do Altíssimo. Nós não vamos mais encontrar lá uma arca, uma fumaça que desce sobre o propiciatório e uma voz que falava uma vez por ano para o sumo sacerdote. Mas nós vamos encontrar acesso imediato toda hora, todo instante, cada momento. Você é capaz de ouvir a voz de Deus dizendo: meu filho, eu sou com você. Meu filho, não tenha medo. Meu filho, eu sou o teu guarda. Eu sou a tua sustentação. Eu sou o que te ajuda. Eu sou o que te fortalece. Esse convite, igreja, de olhar e elevar os olhos para os montes, implica nessas três situações. O Senhor está ali e as suas promessas são garantidas a nós. Precisamos chegar até ali na atitude de adoração e não de juízes ou acusadores da humanidade. Mas precisamos ter a plena certeza que no monte do Senhor, que provê todas as coisas, está a porta aberta para a nossa petição. Que essa manhã você seja capaz de perceber isso, que há um acesso livre, claro e direto a Deus pelo Santo dos Santos, que nos foi conquistado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Você não precisa levar mais nada para lá, apenas a sua fé. E o justo vive da fé. E é essa fé que vai nos ajudar a passar esse período e vai nos tornar mais do que vencedores. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, nós estamos elevando nossos olhos para Ti. Tu és o único socorro da nação brasileira e das demais nações mundiais. Não há possibilidade alguma, Senhor, de homem nenhum conseguir qualquer êxito se não for por Tua permissão ou por Tua orientação. E nessa manhã que está terminando, nós queremos orar pelos Teus filhos, pelos Teus servos. Pedir para que o Senhor possa lhes dar graça. O Espírito Santo venha sobre os seus corações e lhes acalme. Que eles sejam capazes de perceber que diante de toda essa situação ao nosso redor, existe acima de nós um Deus Todo-Poderoso, digno de ser adorado, que nos abriu um acesso pelo sangue do seu Filho e que nos deu a oportunidade de buscá-lo. Buscá-lo enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto Ele está perto de nós. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, em especial os Teus servos da 8ª Igreja, a quem nós nos propomos tratar de devocionais para que pudéssemos abençoar a vida dos Teus filhos. Ajuda-os. Livra-os da tentação de desacreditar do Teu agir. Senhor, não permita que esse mal, que o adversário das nossas almas venha, ó Deus, nos tentar a desacreditar de Ti.
Sobretudo, Senhor, livra-nos também da tentação de sermos acusadores dos nossos irmãos e acusadores da população mundial. Nós não somos juízes. A tua palavra diz que quando nós julgamos, nós somos sancionados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Livra-nos dessa tentação e nos ajuda a viver a comunhão, Senhor. A comunhão dos santos, aquela para a qual a igreja foi chamada também como propósito principal, e nos ajuda a estarmos unidos no único propósito de abençoarmos uns aos outros para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. A alegria do Senhor é a nossa força.